caros alunos da ST65, nós estamos iniciando a aula dos dias 19 e 23 de março, né? Com um pouco de atraso, mas a gente está fazendo o possível para que vocês não fiquem ociosos, né? Que vocês tenham um material didático para colocar a matéria em dia. E eu postei, né, o material didático com exercícios referente a NR3, né, que é o nosso escopo da nossa videoaula, né? Então é importante que os senhores deem uma lida no material, façam os exercícios e ao final deem uma lida na norma regulamentadora número 3, né, para fixar o conteúdo aí. Qualquer dúvida com relação ao conteúdo da matéria, você pode estar me chamando aí no WhatsApp, formulando perguntas que eu responderei todas, né? Então, pois bem, a gente vai fazer uma videoaula, mais ou menos meia hora, depois a gente faremos a segunda parte, ok? Bom, pois bem, nós vamos falar um pouquinho da norma regulamentadora número 3, né? O que essa norma estabelece? Qual que é o objetivo dessa norma? Primeiramente, a norma quer caracterizar o que é o grave e iminente risco. E o segundo tópico que ela aborda muito é a questão dos requisitos técnicos para embargo e interdição. Então, pois bem, o primeiro tópico que a norma quer abordar, que é a questão do grave e iminente risco. O que é grave e iminente risco? É toda condição ou situação que possa causar lesão grave ao trabalhador. Então, qualquer lesão que venha promover uma incapacitação permanente ao empregado é grave e iminente risco, ou que venha desencadear um óbito é situação potencial de grave e iminente risco, né? Então, o auditor fiscal, toda vez que ele se deparar com uma situação que é grave e iminente risco, ele vai interditar a máquina, o equipamento, o posto de trabalho, né, o que for, ou embargar a obra, né? E a norma traz uma distinção, o que é embargo, o que é interdição. Qual a diferença de embargo e interdição? Embargo implica na paralisação parcial ou total de uma obra, né? Então, com relação ao embargo, você não fala em embargar equipamento, embargar máquinas, você fala em embargar obra, ou total ou parcial. Agora, a interdição implica a paralisação parcial ou total da atividade, da máquina ou equipamento, setor de serviço ou propriamente todo estabelecimento. Então, há uma diferença, né? A partir de hoje, os senhores não falarão mais embargar a máquina, né, ou interditar a obra, né? Embargar, embarga-se obra, interditar, interdita-se equipamento, máquina, atividades, etc. Ok? Bom, e uma premissa dessa nova norma regulamentadora número 3, ela traz uma diretriz para o auditor fiscal que ele só deve adotar o embargo ou a interdição na menor unidade onde for constatada a situação de grave e iminente risco. O que ocorria no passado? O auditor chegava na empresa, ele via lá uma, duas máquinas com problema, ele interditava todo o setor, né? Então, paralisava todo o setor e não aquelas duas máquinas. Então, a norma regulamentadora número 3 tem uma recomendação para que o auditor fiscal ele adote o embargo ou interdição na menor unidade, ou naquela máquina, ou naquele posto de trabalho, o que for, né? Então, é importante esse fator, né? Porque caso o auditor venha embargar ou interditar, né, a sua obra, a sua máquina, equipamento, né, uma quantidade maior de máquina, cabe recurso. Então, é importante que vocês fiquem atentos, né, em caso de fazer alguma defesa para a empresa, o auditor ele é recomendado que ele somente adote o embargo na menor unidade onde for constatada grave e iminente risco. Tranquilo? Então,
E a norma traz também como se faz a caracterização do grave e iminente risco, porque era bem subjetivo, né? Para você pode ser que não, para a empresa pode ser que não, e para o auditor fiscal pode ser que sim. Então, essa caracterização, a norma regulamentadora número 3, ela traz uma tabela qualitativa que vai orientar o auditor fiscal. Lembrando que esta norma é uma norma de disposição geral, né? É uma norma que ela serve como diretriz para todas as outras normas. Então, como é que ela caracteriza a situação de grave e iminente risco? Primeiramente, através da consequência, como resultado ou resultado potencial esperado de um evento. Então, a primeira abordagem é com relação à consequência, que é demonstrada através da tabela 3.3. Então, vocês vão pegar a apostila aí, vão dar uma olhada na tabela 3.3, né, que ela vai falar sobre a consequência daquele evento. E alinhado a isso, o outro fator seria a probabilidade, né? É a chance do resultado ocorrer ou estar ocorrendo. E essa probabilidade tem uma tabela qualitativa na norma, né? Que é a tabela 3.4. Então, o que vai acontecer? Eu vou determinar qual seria a consequência de um evento, por exemplo, né? E qual seria a probabilidade desse evento acontecer. Então, eu vou fazer uma interseção nas tabelas da consequência e da probabilidade. Aí eu vou achar um número que eu vou seguir uma legenda, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa legenda, e eu vou caracterizar o excesso de risco, né? Esse risco expresso, né, que é a combinação da consequência de um evento e a probabilidade, vai chamar excesso de risco. Então, o que o auditor quer é caracterizar, né, qualitativamente qual é esse excesso de risco. Então, essa tabela vai nos orientar, né, orientar o auditor fiscal, e também é bom que serve para os técnicos de segurança visualizarem qual foi a metodologia que o auditor fiscal adotou, né? Então, uma observação aqui, que quando o auditor for avaliar os riscos, primeiro ele vai considerar a consequência e a probabilidade de forma separada, né? Porque ele vai analisar a consequência e na outra tabela ele vai analisar a probabilidade. Porque a consequência eu só consigo avaliar para um empregado só. Não dá para avaliar, pelo menos para essa tabela, não dá para avaliar para um coletivo, né? Muitas pessoas. Então, pois bem, a classificação da consequência e da probabilidade será efetuada de forma fundamentada pelo auditor fiscal. O que é isso, né? Depois que ele analisou a consequência, né, daquele evento e a probabilidade de acontecer, ele tem que fundamentar o resultado da tabela. Por que ele considerou que a consequência seria X e por que ele considerou que a probabilidade da ocorrência seria Y. Então, ele tem que fundamentar isso aí, ele tem que elaborar um relatório escrito para a empresa. Pois bem, o que essa tabela 3.1, que é a tabela de consequência, classificação de consequências, ela vai falar? Ela tem uma coluna, né? Primeira coluna, que ela vai colocar assim: morte, consequência severa, significativa, leve ou nenhuma. Então tem uma gradação aí, né, da consequência. E o que é a consequência morte? É quando essa consequência pode levar a óbito imediato, né, ou que venha a ocorrer posteriormente. Então, você vai avaliar aquele evento, se houver a possibilidade de ocorrer uma morte, você vai marcar lá que a consequência seria a morte. Abaixo da linha de baixo tem a condição severa, né? O que é uma condição severa? Que pode prejudicar a integridade física ou a saúde do trabalhador, proporcionando uma lesão
né, uma sequela permanente. Então, por exemplo, a pessoa perdeu um olho, né? Essa sequela é permanente. Então, aquela consequência daquele evento, se for promover essa consequência severa, você deve marcar lá na tabela que seria severa. Depois tem significativa, né, que ela fala que é uma incapacidade superior a 15 dias. Ela não fala de nenhum tipo de sequela ou alguma incapacidade permanente, né, total. Ela fala de uma incapacidade temporária. Então, ela é uma consequência significativa. E tem também a consequência leve, né, que é afastamento menor que 15 dias, e consequência nenhuma, que não é nenhuma lesão ou efeito à saúde. Né? Então, pois bem, a tabela 3.1, que é essa tabela de consequências, né, e pode ser a morte, consequência severa, consequência significativa, consequência leve e nenhuma consequência. Ela deve ser marcada de forma individual, separada da primeira, da classificação das probabilidades. E depois que você achou isso aí, você classifica a probabilidade. Então, a tabela 3.2, né, que é a tabela de probabilidade, também traz 5 classificações com relação à probabilidade. Se o evento for provável, né, que é a primeira classificação, é uma consequência esperada com grande probabilidade que aconteça ou se realize. Então, ela é provável. É uma consequência que você determinou, né, vários desvios que possam levar a que o evento aconteça. Então, ela pode ser provável. A outra causa, outra classificação, melhor dizendo, é que a probabilidade pode ser possível. Quando ela pode ser possível? A norma traz a descrição que fala: ela é possível quando apresentar desvios ou problemas significativos, né? E que não há garantias que as medidas mantidas, estabelecidas, vão surtir efeito. Então, há uma possibilidade que esse evento se efetive, ele é concebível. Então, nós temos provável, possível, e a quarta classificação ela é remota, né? Ela quer dizer que você encontrou pequenos desvios e é pouco provável que esse evento aconteça. E a última classificação, né, eu falei 5, mas são 4, é rara. Né? As medidas de prevenção e com garantia de continuidade não é esperada, é comum a sua ocorrência, não é comum a sua ocorrência, acontece de forma extraordinária. Você não consegue, assim, com certeza, afirmar que aquele evento, né, que há a probabilidade daquele evento ocorrer. Então, reforçando, na tabela de classificação da probabilidade, né, da ocorrência do evento, nós temos 4 classificações: provável, possível, remota e rara. Voltando lá na tabela de classificação de consequências, ela pode ter a consequência morte, uma consequência severa, uma consequência significativa, uma consequência leve ou nenhuma consequência. Pois bem, então, caracterizando a situação de grave e iminente risco. É isso que o auditor quer. Ele precisa caracterizar qual a consequência do grave e iminente risco e determinar, através de um laudo formal, que aquele estabelecimento, aquela máquina, aquela obra, ela estaria interditada ou embargada. Então, ele está querendo procurar o excesso de risco. O que é esse tal de excesso de risco? Pois bem, o excesso de risco ele representa o quanto o risco atual. O que é o risco atual? A situação encontrada. O auditor chegou lá na máquina e viu aquela situação. Ele quer saber qual que é a distância desse risco encontrado com relação ao risco de referência, né? Que é aquele risco esperado após a adoção de medidas preventivas. É a situação objetivo. Então, ele vai comparar. Quando a máquina, por exemplo, quando a máquina foi instalada, ela foi instalada com todas as medidas de segurança. Com o passar do tempo, ela foi deteriorando, foram aparecendo desvios, retirados de sistemas de segurança,
E o auditor vai comparar, né, a situação que ele encontrou e a situação que era antes. Ele vai fazer um comparativo dessa situação do risco atual, né, com o risco de referência, quando a máquina foi implementada com todas as medidas de segurança. E o que sobrar, né, o que ele tentar fazer aí uma continha aí, o que sobrar é excesso de risco. Agora, esse excesso de risco, ele vai ser determinado também por outra tabela que a gente vai falar daqui a pouco, que é a tabela 3.3 e 3.4. Então, são 4 tabelas. A tabela 3.3, ela deve ser utilizada pelo auditor em caso de exposição individual ou reduzido número de vítimas. Então, a partir do momento que eu busco essa classificação desse grave iminente risco, que eu tento determinar esse excesso de risco, eu faço primeiramente a utilização da tabela 3.3. Aí depois ele vai para a tabela 3.4, né, que é uma situação onde a exposição a risco pode resultar a lesão ou adoecimento de diversas vítimas. Então, uma tabela ela fala da exposição individual, a outra tabela fala da exposição coletiva. Tá? Então, a tabela 3.3 é uma exposição individual, eu determino lá qual seria essa exposição, e se tivesse mais pessoas envolvidas, eu iria na tabela 3.4. Né? E a tabela 3.3, né, que é a tabela que fala sobre o excesso de risco, ela traz o seguinte: quais são os descritores do excesso de risco. Da mesma forma, na tabela 1, na tabela 3.1, 3.2, que tem aquela situação lá, aquelas classificações, aqui também vai ter. Quando você faz a interseção da tabela 3.1, da tabela 3.2, né, dentro dessas tabelas 3.3 e 3.4, para estabelecer o excesso de risco, você tem esses descritores do excesso de risco, que são extremo, 5 substancial, M moderado, P pequeno ou N nenhum. Então, quando eu faço a interseção das tabelas, eu tento descobrir qual que é o meu excesso de risco, né? Então, estabelecendo esse excesso de risco, o que o auditor deve fazer para estabelecer esse excesso de risco? Qual que é a primeira etapa? A norma diz o seguinte, que a primeira etapa é a avaliação do risco atual, né? Aquela situação que o auditor chegou e encontrou, né? E levando a consideração de todas as medidas de controle existentes, nível total de risco, e utilizando a classificação nas colunas do lado esquerdo da tabela 3.3 e 3.4. Então, o auditor chegou lá na máquina, ele vai tentar avaliar aquele risco encontrado, né? Essa é a primeira etapa, ele vai tentar achar esse risco. Na segunda etapa, ele vai estabelecer qual é o risco de referência. Então, o risco de referência, ele adota como estão as proteções das máquinas quando ela foi implementada, como a norma estabelece. Então, ele vai tentar ali determinar o nível de risco remanescente, né, de implementação das medidas de prevenção necessárias, utilizando a classificação das linhas da parte inferior da tabela 3 e 4. Então fica mais fácil para mostrar para vocês. Depois eu vou tentar projetar as tabelas, né, e tentar mostrar para vocês como se faz essa classificação. O mais importante é que uma tabela ele vai tentar achar o risco atual, e na outra tabela ele vai tentar achar o risco de referência. Pois bem, na terceira etapa, que é a etapa que ele vai determinar o excesso de risco por comparação entre o risco atual e o risco de referência, localizando a interseção entre os dois riscos na tabela. Então, ele vai pegar uma tabela, vai correr o dedo na linha vertical, na horizontal, depois na vertical. Quando chegar à interseção, ele vai determinar ali que risco é aquele. Se é um risco extremo, se é um risco substancial, se é um risco moderado, se é pequeno ou se não tem risco, né? Então, pois bem, então ele vai fazer de forma comparativa, pegar a tabela 3.3 e 3.4 para determinar este excesso de risco.
Então, para ambos os riscos, né, o atual e o de referência, deve-se determinar a consequência em primeiro lugar e em seguida a probabilidade. Então, você pega a tabela, né, 3.3 e 3.4 e vai determinar qual que é a consequência se esse evento acontecesse. Em seguida, as condições e situações de trabalho, considerada como situação objetiva, que é o risco de referência. Aí o auditor fiscal deve sempre considerar a consequência da maior previsibilidade da ocorrência, né? Por exemplo, então se ele quer interditar ou embargar, ele vai ter que olhar se o descritor do excesso de risco for extremo ou substancial. Então, se der M moderado para baixo ou P pequeno ou N nenhum, o auditor ele não tem argumento para poder fazer uma interdição ou embargo. Então, para que ele consiga fazer essa interdição e o embargo, o seu descritor da tabela tem que dar substancial ou extremo, né? Para ele considerar que essa máquina ou a obra pode ser embargada ou interditado, o que for, né? Pois bem, então, depois eu vou passar para vocês a tabela, eu vou mostrar, né, eu vou filmar a tabela, tentar mostrar como é que faz essa interseção, né, para que vocês entendam a importância disso. Pois bem, a gente vai parar por aqui e daqui a pouco a gente volta.